Boa tarde a todos. Gravação iniciada. Ok, Bia. Boa tarde a todos os professores. A temática de metodologias diversificadas. Então, eu e o Luciano, diferente, um pouco diferente, nós vamos ter alguns momentos de interação, vamos usar algumas ferramentas digitais para a TPC de hoje. Então, eu peço para vocês, mais uma vez, reforçando ali as nossas recomendações, que vocês utilizem os chats para as dúvidas, as interações. Se não conseguirem acessar a ferramenta, que vocês façam a interação pelo chat, manter os microfones desligados. Não clicar, por favor, em gravar, nem compartilhar conteúdo, senão derruba a nossa apresentação. E, como sempre, nós vamos ter ao final área de avaliação. Então, os objetivos da formação de hoje é retomar alguns princípios e fundamentos pedagógicos da BNCC e do currículo paulista em relação às aprendizagens essenciais, dialogar sobre o uso de metodologias e estratégicas didáticas pedagógicas a fim de favorecer o aprendizado dos estudantes, analisar possibilidades e caminhos de interação na área de ciências humanas e sociais e também de demais áreas por meio do uso de metodologias diversificadas. Então, para dar início, nós trouxemos aqui o texto da base, né, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais justa, humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da ONU. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho dessa educação integral, dessa contribuição, né, da transformação da sociedade que tanto as ciências humanas aqui preconiza. Então, quando a gente fala de metodologias, do uso das metodologias, a BNCC e o Currículo Paulista reafirma esse papel que a base e os currículos têm, mas além de assegurar, né, as aprendizagens essenciais, qual é, então, ali a materialização desse currículo, como isso se torna, então, esse currículo em ação, esse currículo na prática ali na escola. Então, ele coloca que é mediante algumas decisões, algumas práticas que acontecem lá no ambiente escolar. Então, o que eles consideram importante ali, que os fundamentos, né, os princípios norteadores da nossa base, do nosso currículo preconizam? Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo, nos quais as aprendizagens estão situadas. Então, aqui traz a importância da contextualização, pensar nessas estratégias de como trazer isso, tornar significativa essa aprendizagem, né? Colocando, então, inserindo, mostrando, né? Colocando ali, situando ele no tempo e no espaço em que o estudo está realizando, né? A outra questão de metodologias que eles trazem é decidir sobre as formas da organização interdisciplinar, adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas, tanto em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Então, pensar, né, planejar e decidir qual é a melhor forma, selecionar e aplicar metodologias estratégicas didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias, sua cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização. Então, aqui ele traz nossa própria base, traz ali na página 16 os seus fundamentos, a importância ali, então, de selecionar e aplicar metodologias
metodologias diversas. Hoje, né, usando a temática que nós escolhemos, os exemplos que a gente trouxe para vocês, nós elencamos aqui 2 competências que podem ser trabalhadas, específicas das ciências humanas, do currículo do ensino fundamental, que é a competência 2, que é analisar cultural, digital e meio técnico-científico informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações do significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas no mundo. E também selecionamos a competência 7, específica das ciências humanas, que é utilizar as linguagens gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias de desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionando a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Isso, então a gente selecionou 2 habilidades do ensino fundamental e também pegamos aqui 3 competências das ciências humanas e sociais aplicadas do currículo paulista do ensino médio. Quais competências, então, aqui dá para a gente trabalhar, desenvolver a partir do que a gente vai trabalhar? A competência 1, que refere-se a analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais no âmbito local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. A competência 5, identificar e combater as diversas formas de justiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os humanos. Bia. Oi? Oi, Bia, é o seguinte, eu não sei se está tudo... Mas aqui está travado vários slides atrás, viu? Não sei como é que tá aí, Claudinha. Porque aqui está travado. Está no slide metodologia. Tá no metodologia. Muitos slides passaram, não está rodando aqui, está travado, a sua imagem está travada, o áudio está vindo normal, mas os slides não. Tá, e agora? E agora? Agora sim, competência do ensino médio, agora está perfeito. Sim. Então, aqui nós temos a competência 1, que eu acabei de ler para vocês, a competência 5 e a competência 6, que é participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e a seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, nas discussões de hoje, nós percebemos o quê? Que nós escolhemos competências, tanto de um quanto do outro, que traz uma característica de análise, né, de identificação de problemáticas ali, de diversos processos, mas além da análise, da identificação e da análise, que traz ali a tomada de decisão, a argumentação, o seu posicionamento, sempre lembrando, né, da consciência crítica, mas da responsabilidade, da ética, da questão dos direitos humanos. Então, aí vem a reflexão, né, Luciano, de como refletir, né? Quais são as possibilidades para desenvolver ou essas competências que a gente acabou de citar, habilidades, conhecimentos que são fundamentais na área de ciências humanas, utilizando metodologias diversificadas. Será que é possível, Luciano? Totalmente possível, e nós tivemos hoje a prova logo na TPC da manhã. E eu acredito que os colegas que estão acompanhando vão ver essa janela que se abre da comunicação com o idioma dos nossos estudantes. Nós vamos agora começar a entrar no universo deles. Vai ser uma proposta muito interessante, porque nós sempre tentamos buscá-los para o nosso mundo, né? Para a nossa parte reflexiva, para a nossa parte avaliativa.
e agora nós vamos também começar a entrar no mundo deles. E aí que tem todas essas metodologias e nós vamos poder aplicá-las. Isso. Então, aqui nós trouxemos um exercício para o dia de hoje. Pensamos naquelas etapas que são essenciais no trabalho de um roteiro ou de um planejamento de aula, né? Quando a gente pensa no trabalho com uma habilidade ou com o objeto do conhecimento, né? Que é aquela ativação inicial, aquele momento inicial de sondagem, aquele momento de contextualizar, de trazer para o contexto o estudante, o momento que a gente traz uma problematização, desafiamos o estudante, né, a questionamos e pedimos, né, mobilizamos ali conhecimentos e discussões, e uma parte ali de sistematização do conhecimento, né? Então, uma proposta ali de questionamento, de discussão, de intervenção, que é, então, o que ali dá né, o sentido ali para a aprendizagem. Então, para isso, nós vamos fazer uma atividade prática agora de ativação inicial. Então, aqui nós vamos trabalhar o que a gente chama de brainstorm, que vou passar para vocês daqui a pouquinho, mas que é uma ativação que é muito utilizado nessa sondagem, nesse início, para a gente saber o que os estudantes, o que espera, né? Quais são os assuntos ali que eles já conhecem. Então, para isso, nós trouxemos aqui algumas imagens. Então, eu gostaria que vocês observassem atentamente as imagens para responder a essa pergunta. Qual assunto, o tema que essa aula propõe? Então, dentro da sua aula, você professor de história, você professor de filosofia, você professor de sociologia ou de geografia, a hora que você observar uma dessas imagens, pense ali em algumas palavras, alguns temas que podem ser trabalhadas no seu componente. Então, essa é a primeira imagem. Vou passar a segunda imagem. A terceira imagem. E a quarta imagem. Então, nós temos 4 imagens aqui. E a partir dessas imagens, nós temos, então, o que nós vamos chamar dessa atividade inicial, que é o brainstorm, que é uma metodologia ativa, que coloca, então, o estudante ali, né, no seu protagonismo. Então, ele traz ali mais um método diferente. Por que ele traz como metodologia ativa? O brainstorm, ele foi criado, né, ele é uma técnica muito utilizada na publicidade, e foi incorporada na educação. Os professores que fazem parte das discussões do MMR na escola de vocês já conhecem essa metodologia, esse método, que ele traz ali para a discussão dos problemas, né, da escola. Então, tem ali a tempestade de ideias, que é a tradução literal, né? E ali a gente também tem toró de palpites, que, né, fala que em Minas chama toró de palpites, que são nomes dados para essa metodologia. O que tem de diferente, né? Que ali essa metodologia, ela foge do método tradicional, em que o professor é tido como detentor de saber, que transmite o conhecimento aos alunos por meio da repetição e memorização dos conteúdos. Aqui o brainstorm torna o estudante protagonista da aprendizagem. O docente atua como mediador do processo. Porque nesse objetivo, o que a gente tem ali? O professor apresenta o tema, ou apresenta uma imagem, apresenta um problema, e o aluno, ele fala o que ele acha daquilo, sem se preocupar se está certo, se está errado, o que ele já conhece, para a gente, então, trazer esse levantamento de conhecimentos prévios. Então, a gente gostaria de fazer esse exercício com vocês. Para isso, a gente vai usar o Mentimeter. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou baixar aqui minha apresentação, um minutinho. O Luciano também vai colocar o código. Tá aparecendo aqui, Luciano, o Mentimeter para os professores? Sim, Bia, tá aparecendo. Tá aparecendo? Então, tá ótimo. Então, o que vocês vão fazer? O professor que conseguir vai digitar ali na barra do navegador de vocês,
www.mente, tá aqui, ó, www.mente.com. E essa é a ferramenta que a gente vai usar, que é o Mente. É bem simples de utilização. A gente faz o login pela nossa conta Google. E aqui nós vamos fazer uma outra metodologia que é conhecida como nuvem de palavras, que é a partir das palavras que vocês vão sugerir que a gente vai perceber quais as temáticas que em ciências humanas podem ser trabalhadas. Então, para isso, eu vou pôr aqui uma apresentação que eu já criei. A gente já fez hoje de manhã com os professores também. Se alguém tiver alguma dificuldade em acessar, usa o chat. Usa o chat que eu vou ajudando vocês aqui, tá bom? O meu já está aberto, viu, Bia? O meu Meet já está aberto. Ah, então tá bom. Aí, então, no Meet vocês vão colocar www.mente.com e o código que vocês vão colocar, ele vai pedir um código 238. E aí vai aparecer essa pergunta para vocês. Quais temas das ciências humanas e sociais aplicadas podem ser abordados a partir das imagens apresentadas? Se vocês fizessem ali um esforço da utilização da ferramenta, para pelo menos a gente perceber aqui se aparecem algumas palavras ali, alguns temas sugeridos a partir da nossa proposta. Ah lá, já apareceu a primeira. Os professores estão conseguindo, Luciano? Essas duas palavras, racismo e desigualdade, eu acabei de enviar. Alguma dúvida? Conseguiram acessar? Nem no chat, nem na plataforma, que só tem. Não estou conseguindo. Vamos lá de novo, gente. Quem está no computador, é só abrir uma outra janela, uma outra aba, e digitar o que está lá em cima, na página, www.mente.com. Dá Enter, vai abrir a página, vai pedir um código. O código está aí, 21, 23, 15, 48. Não é mente, está escrito, só esqueci, o professor Jorge escreveu mente, é menti. É M-E-N-T-I. Não é com E, não, tá? Aqui está no caso, não é esse, não. Colocando esse código, vai abrir a pergunta, justamente essa pergunta. Você escreve lá uma ou duas palavras. Tá? Eu escrevi essas duas. Eu estava na plataforma e escrevi as duas palavras. E quem está no celular? Oi? E quem está no celular? Quem está no celular, abre o Google no celular. Você pode abrir no Google abrir uma página. Ou então, quem está no celular tiver dificuldade, escreve no chat. Põe a palavra no chat. Depois eu acrescento aqui junto com a Bia. Aí, professor Jorge, exatamente. Mente, exatamente. Esse é o... Né? Exatamente aí. Mas ninguém postou mais palavras. Os professores agora estão começando a conseguir acessar. Isso. Vamos ver as palavras. Temos aí mais 3 minutos aí. No chat apareceu mais alguma? Sociedade, ó, apareceu mais uma. No chat nós já temos aqui destruição. Está pedindo o código de novo? O código está ali em cima, ó. 21, 23, 15, 48. Está aqui na hora da apresentação. Ó, Bia, por enquanto,
Eu não estou conseguindo digitar, a professora Sabrina não está conseguindo digitar? A professora Sabrina colocou diferenças. Desigualdade, diferenças, destruição. Agora começaram a aparecer as palavras, ó. Qual que é o código mesmo? 21, 23, 21. 15, 48. Está em cima da apresentação aí, ó. Marcadinho em azul. 21, 23, 15, 48. Eu abro a janela na onde aí? Está no celular ou está no computador? Estou no computador. É só abrir uma janela, uma outra janela e digitar isso no browser. Tá lá no campo do navegador, www.menti.com, e aí ele já vai aparecer para você inserir um código, o código é 21, 23, 15, 48, e vai colocar 2 campos para você adicionar a palavra. Olha lá, apareceu mais. Destituição, xenofobia, violência, diferenças, sociedade, poder, guerras. E aí, Luciano, né, o interessante das nuvens de palavras é exatamente esse movimento que vocês estão vendo aqui. As palavras que aparecem em maior destaque, elas ficam maiores aqui na nuvem de palavras que mais se repetiram. Então, aqui, né, a gente, no período da tarde, a maior parte dos professores aqui que conseguiram participar da nuvem de palavras, colocaram, tá aparecendo mais, agora mais professores conseguiram. E aí tá aparecendo aqui, ó, desigualdade como grande, a sociedade, racismo, distribuição de renda, né? Ela se repetiu, a desigualdade foi a palavra que mais se repetiu ali. Então, a gente tem aqui essa metodologia, essa ferramenta digital, em que possibilita ali uma sondagem, né? Da conhecimento prévio, que a gente pode realizar junto com os nossos estudantes. Eu posso descer a apresentação, Luciano? Eu acho que sim, porque aqui está travado no meu lado aqui a apresentação. Mas o chat está funcionando normalmente. Aqui. Tá bom, então, só um minutinho. E aí, aqui, então, nós temos essa primeira nuvem de palavras que nós criamos junto com vocês, que é justamente a questão aqui da nuvem de palavras, que são, então, aqui instrumentos didáticos que possibilitam, então, essa facilidade visual. Então, nós vimos ali, na TPC de hoje, a palavra desigualdade, a palavra sociedade, racismo, sociedade, distribuição de renda, foram palavras que tiveram Bia, o áudio está falhando. maior ali participação dos professores. Momento de avaliação e autoavaliação. Então, nós propomos uma atividade diferente lá na escola, gostaríamos de avaliar esse movimento, esse projeto, né, que a gente desenvolveu com os estudantes. Um momento de sistematização da aprendizagem para perceber se eles compreenderam ou não aquele movimento. Então, a partir desse movimento, a gente vai propor para vocês mais uma vez, para que aqueles que não tentaram, não conseguiram, pensar se eles conseguem agora tentar entrar na plataforma para responder essa pergunta. Bia, nossa TPC hoje, metodologias diversificadas que vocês abordaram aqui. Bia. Bia caiu. Oi.
Não, então, boa parte dos professores estão aqui reclamando da questão do som ruim, o som está intermitente. E realmente estou percebendo aqui que em algumas partes o som chega meio mastigado. Tá? Eu queria pedir aos professores também que não ativem o microfone, tá? Porque eu estou vendo aqui o sinal da internet está muito fraco aqui na região. Tá? Que eu tenho um mapeamento de sinal de internet aqui, então, para poder não dificultar. Tá bom, gente? Vamos tentar. Bom, se estiver falhando o som, alguma coisa, mandem no chat que eu estou acompanhando aqui. Tá? Pode ir, Bia, desculpa. Isso, vamos tentar ver se vocês me compreendem. A proposta agora, dentro dessas temáticas, principalmente ali, desigualdade, violência, né, que vocês colocaram ali, como vocês trabalhariam, que recurso, que suporte vocês utilizariam para dar essa aula, para abordar esse tema? Vocês utilizariam um texto, aqui a gente usou uma imagem, 4 imagens. Quais são, então, ali os suportes que vocês selecionariam, né, escolheriam, planejariam para abordar esse tipo de temática? A gente gostaria de saber de vocês que de metodologia irá com vocês hoje. Vamos tentar fazer o mesmo movimento, Luciano? Vamos lá e dê uma mastigadinha agora de novo no final. Só para completar o que a Bia falou, tá? Que acho que alguém pode ter perdido. Vamos fazer a mesma atividade que nós fizemos no anterior, que é as palavras das nuvens, tá bom? Então, quem não tiver condições de colocar no Meet, né? Voltamos à mesma coisa, né? Essa é a mesma forma. Vocês abrem uma janela, digitam lá, né? www.mente.com. Agora o código é um outro código, tá? A Bia vai passar o código agora. Quem não conseguir, põe aqui no chat que eu estou acompanhando. Isso. O código é 42 95 51 16. Apareceu lá uma fotografia, um vídeo curto. Vamos ver se mais professores conseguem. Imagens, notícia de jornal. Poesia, meme. Charges, música. Aqui no chat estão colocando também roda de conversa, dinâmicas em grupos, aula expositiva dialogada, vídeo curto e imagem. Poesia, charge, ela apareceu mais. Olha, os professores estão conseguindo mais agora, hein, Luciano? Oi? Os professores conseguiram acessar melhor agora, eu acho. Percebendo que o uso de imagens é o que está liderando, né? Nós temos duas palavras, imagens e imagem, as duas com bastante força aí, ó. Mostrando que o visual realmente é fundamental nessas metodologias. Aqui também o professor Jorge Wagner colocou interpretação de letra de música, certo? A professora Sabrina, roda de conversa com cartaz, muito interessante também. Né? O professor Jorge, aula expositiva dialogada, já tinha colocado, muito interessante.
E é curioso, né, Bia, que como é muita coisa que a gente usa até no dia a dia de uma forma não como metodologia, ela se torna uma metodologia. Sim, Luciano, né? Ela se torna uma boa ferramenta ali, usando ela com intencionalidade, que é o que a gente vai falar bastante no dia de hoje, né? Perfeitamente. A professora Mirtz colocou roda Então, de... aqui vocês também... Isso, aí então vocês percebam aqui que os 11 participantes que conseguiram acessar, eles também selecionaram várias coisas que também aparecem no chat, né? Aqui, como o Luciano falou, imagens, teve uma grande aqui, né? Uma repetição maior dos professores, a charge também aqui, né? Aqui aparece ela no plural, no singular, os vídeos, as músicas, né? Aparece aqui vídeo curto, vídeo, multimídia, música, né? Então, aqui parece também, olha lá, nós tivemos mais aqui, ó. Letra de música, letras de música, roda de conversa. Então, a gente percebe ali uma diversidade de estratégias para pensar nessa temática. Então, nós também trouxemos aqui algumas sugestões para trabalhar essa temática. Então, vamos ver aqui qual que foi a proposta ali, que muitas delas vocês já trouxeram e já trabalham com os estudantes de vocês. Então, a gente fica ali também, né, contente de perceber que a gente está ali no mesmo caminho, né, Luciano? Então, a primeira... Isso, então a primeira atividade aqui, pensando numa atividade de problematização, de estimular a discussão, de mobilizar ali, né, então, a turma para esse movimento, a gente escolheu um vídeo curto, Toda Poesia, Rodrigo Cerqueira, que vai declamar uma poesia. Então, vou passar aqui para vocês. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas também não me importei com isso. Eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora, estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, nós escolhemos aqui um vídeo curto, uma poesia, né, trazer a questão da oralidade para os nossos estudantes, essa questão da discussão, de como está o posicionamento dele diante disso, né? Então, os macaquinhos, né? Não está olhando, não está vendo nada, não está escutando, não está falando, forma de se posicionar diante das problemáticas ali que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso mundo. Depois nós trouxemos também aqui 3 imagens que traz essa questão, então, da discussão, do seu posicionamento, porque isso, não só na identificação das problemáticas, mas na questão de como se posicionar e como agir diante dessas problemáticas, né? Então, traz um momento aqui de discussão. E aqui nós trouxemos, então, qual o seu posicionamento diante das desigualdades problemáticas existentes em nosso planeta.
é do tipo que se envolve com as questões políticas ou cara e fica sentado na frente da TV? Então, nós trouxemos aqui uma discussão norteadora em que vocês podem ali, né, os professores falar, roda de conversa, trazer um debate, um fórum, cartazes. Então, várias estratégias a gente pode ali utilizar para trabalhar essa questão ali norteadora para essa problematização dessa questão. E aí, depois de mobilizar, depois de trabalhar essa questão, nós temos aqui um pouco do contexto, né, da contextualização. E aqui eu trouxe o infográfico. É um violento 2020. O infográfico, os textos, né? A gente fala textos multimodais, quer dizer, eu tenho várias tipologias de textos dentro do instrumento. Então, aqui hoje apareceu, hoje na tarde não apareceu, mas muitos professores falaram de trabalhar com mapas. Então, olha aqui nesse infográfico, nós temos um mapa do Brasil, nós temos a distribuição territorial, aqui no caso dos homicídios, nós temos a questão dos dados estatísticos que comprovam, né, problemática, então aqui no caso da violência, vídeos a porcentagem, então nós temos em sociologia esse trabalho, as porcentagens, temos as imagens, a violência contra a mulher, né, a questão do feminicídio apareceu também, a violência entre os jovens, então quais são as Tá travando, Bia. Vítimas, né, qual é o perfil dessa, a desigualdade climáticas, esse infográfico ele possibilita trabalhar a desigualdade social. E aqui nós trouxemos um exemplo de trabalho com infográfico. Esse daqui é um que a gente tirou do caderno de história, do volume 1, na situação de aprendizagem 2, e vocês percebam que aqui, no caderno, no material de apoio, ele pede para que os alunos realizem um infográfico. Então, tem uma aula, sala de aula invertida, em que o aluno ele deve produzir um infográfico. Mas será que o meu aluno conhece esse gênero? Será? Bia, não está entrando no slide. Agora apareceu. Então, aqui, quando a gente fala de infográfico, né, eu mostrei aqui um exemplo, mas aqui a proposta ela é até mais avançada, porque aqui ele pede para que o aluno construa, mas é importante que antes da gente pedir uma construção, que a gente trabalhe isso com eles, né, para que eles conheçam as características de um infográfico, o que tem de presente no infográfico. Então, nós temos imagens, nós temos dados, nós podemos ter pequenos textos, né? Então, é importante ali que nós trabalhamos, então, que a gente consiga trazer para as nossas aulas a leitura desse tipo de recurso. E aqui, então, se a gente já trabalha com esse recurso, fizemos uma aula ali, trabalhando, por exemplo, pode ser até mesmo um mapa como esse que a gente apresentou, que a gente, então, solicite a criação de um infográfico. O próprio material de apoio de história, ele traz como ferramenta digital o Canva, que também é uma plataforma que pode criar vários tipos de apresentação. Alguns professores colocaram um meme, né, como criação de meme. Nós também vamos trazer o meme, também utilizando o Canva como uma solução ali, porque ele é simples de utilização. O Centro de Mídias fez uma formação no mês de maio. Eu coloquei para vocês o link, caso vocês queiram ter acesso. O professor, ele tem o acesso
ao Canva Education, né, que é a plataforma vinculada à secretaria, que tenha mais opções de realização, de tratamento de imagens. As charges que vocês também colocaram ali como contextualização de trabalhar a realidade. Então, tem ali, né, um casal assistindo a televisão e fazendo ali, né, que absurdo, as pessoas pegando comida do lixo lá na Venezuela, chocada, e ali não olhando para a sua própria janela, o seu próprio redor, né, como é que está a realidade ali. Então, a gente sempre fala, né, da contextualização, de trazer para o contexto, para a realidade local. E ali nós temos uma outra charge, que é filho, iPad para você. E o outro, fio, você vai e pede. Né? Então, nós temos ali duas charges em que a gente pode, dentro dessas charges, trabalhar muitas questões ali, abordando as desigualdades, que elas permitem, né, que essa questão, principalmente, da crítica, né, que a charge traz, nos cartoons, enfim. Aqui mais uma, mais com foco das desigualdades, aqui mais a questão ambiental, então mais educação, mais emprego, mais saúde e menos poluição, né? Cada um tem ali a sua bandeira, os seus reivindicações. E aqui, como finalização, então, como sistematização, o momento que a gente já trouxe para eles a sensibilização, contextualizamos um pouco a temática, trouxemos uma questão fomentadora de discussão, e então aqui um momento de sistematizar tudo que foi discutido na aula. E para isso, então, nós trouxemos o meme que foi citado por vocês aqui no dia de hoje. Começamos com a frase, né, do Jornal da Unicamp, que a popularidade dos memes no Facebook indica que a forma em que os indivíduos se relacionam com a política nunca mais será a mesma. Vocês concordam com essa afirmação? Então, aqui nós trouxemos a proposta de sistematização, que é a criação de um meme a partir das problemáticas e as desigualdades discutidas na aula. Trouxemos alguns exemplos, porque pode ser que alguns alunos não conheçam o gênero meme, então trabalhar com eles um pouquinho o que é o meme, como a gente pode, né, trabalhar com eles. Então, aqui tá alguns memes que trabalham essa questão. Tem uma ali, né, reclama da desigualdade social no Facebook e fecha a janela do carro ao ver um pedinte. Né? Então, a gente tem ali mais uns memes, trouxemos mais alguns aqui. Você trabalha, você dá aula, né? Uma pergunta que nos não deixa sempre trabalhando. Oi? Bia, você podia voltar um slide? Só queria chamar a atenção um meme, que tem o terceiro meme da parte de baixo aí, foi um meme muito curioso que um professor depois conversou comigo, que é uma figura icônica, né? Hoje o Star Wars está presente nas gerações, desde a geração da década de 70 até os mais jovens hoje. E aí tem uma coisa muito bem colocada, me chamou a atenção disso. Ainda tem gente que confunde refugiado com fugitivo, que é um tema altamente atual na área de sociologia, na área de filosofia, na área de geografia e na área de história. Então, esse memezinho, ele provoca no aluno um debate muito interessante. Obrigado, Bia. Isso, e a gente trouxe uma competência falando dos direitos humanos, né? Então, quando a gente trabalha essa questão dos refugiados, dos imigrantes, da migração, nós abordamos muito a questão dos direitos humanos, né? Então, é importante ali, dentro das temáticas, a gente percebe que o meme ele é um ótimo instrumento para fomentar ali a discussão em sala de aula, usando ali uma linguagem que é deles, uma linguagem das redes sociais, presente no cotidiano dos estudantes. E aqui nós trouxemos que essa discussão dos memes, ela já está presente no nosso material de apoio, também no currículo em ação de história, do volume 1, do primeiro bimestre. Tinha ali uma proposta para que o aluno construísse, elaborasse um meme. Eles trazem as sugestões de como, então, o gerador de memes, eles utilizam
Canva, tem a formação, eu já coloquei para vocês. Eles trouxeram, sabe, o professor como indicação, o que é um meme, então um material para o material. E aqui eu trago uma dica, né, que eu acho que isso é muito importante, que é a função social da produção do estudante. Sempre quando a gente pede alguma coisa, a gente tem que ter uma função para isso. Então, para pedir, né? Para que a gente vai fomentar uma discussão? A gente precisa tornar isso público, visível para a nossa comunidade, né? Principalmente para a nossa comunidade escolar. Então, aqui a indicação é a exposição dos memes, das criações das turmas. Essa exposição ela pode ser física. Trouxe aqui uma foto da exposição de 2 décadas que foi realizada no Museu da Imagem e Movimento, em Nova York. Mas ela também pode ser virtual, principalmente nesse momento híbrido, que a gente ainda não está na escola, não consegue fazer uma exposição física, mas a gente pode fazer uma exposição mural virtual. Eu sei que muitos professores já fizeram um mural virtual. Também temos uma formação específica no Centro de Mídias do Palint, então a gente trouxe aqui também para vocês, e trouxe também a indicação de um material de apoio, que é o PNLD, dos projetos integradores. Esse daqui é do Ver o Mundo. Ele tem um projeto 3 que chama Memes, Arte e Política, e como etapa final ele traz essa questão da exposição de memes. Então, o professor que escolheram esse projeto integrador pode retomar o livro, ou vocês também que receberam todo o material de divulgação podem se aprofundar de como realizar. Ele traz o passo a passo de como fazer a exposição, a divisão de tarefas, a participação, o que cada estudante pode fazer nessa exposição. Uma outra forma de sistematização, também trazendo aí a questão digital, é o podcast, muito pedido no nosso material de apoio. Ele é uma ótima forma, uma ótima metodologia de sistematização do conhecimento, né? Então, o podcast, ele é uma forma de transmissão de arquivo de multimídia na internet, criada pelo próprio usuário, onde as pessoas falam e expõem suas opiniões sobre diversos temas. Então, pensar num podcast é como pensar, né, ele fala aqui, como pensar num blog, só que ao invés de escrever, as pessoas falam. Lógico que para a criação de um podcast eu preciso de um planejamento, eu preciso da criação de um roteiro, né, para chegar na gravação final, mas ele é também muito utilizado na sistematização. E trouxe aqui uma frase falando do podcast, que ela é uma ferramenta que resgata a oralidade, inspira criatividade e é usado cada vez mais por professores e alunos. O fato de estar ganhando mais ouvintes todos os dias e alcançar também as escolas tem a ver com seu potencial para desenvolver habilidades cognitivas, além de acrescentar muito ao fazer pedagógico. Então, trouxe aqui a questão da cultura digital, falando tanto das mídias digitais, mas que é compreender e utilizar essas tecnologias de forma crítica, científica, significativa e ética, né? Para que eles possam, então, produzir, se comunicar, resolver problemas, sempre exercendo ali a cidadania e a autoria. O podcast, como eu falei para vocês, também está no nosso material de apoio, e aqui eu chamo a atenção, né, para a sugestão de roteiro. Então não é somente ir lá e gravar um posicionamento, eu todo mundo também criação de roteiro, parte de desenvolvimento, até chegar ao momento da síntese, da conclusão e a criação, então, do roteiro. Ele já está presente no nosso material, tem até o Saiba Mais, que é como criar um podcast. O projeto 3, que é o projeto A Minha Comunidade Tem Voz, que é um projeto de podcast para se trabalhar em ciência
humanas, interpretada, declamada, que ela ganhou muito mais do que uma parte de poesia, um movimento social, cultural, artístico no mundo todo. Nessa poesia oral, os poetas da periferia abordam criticamente o racismo, drogas, trazendo então a vivenciada por eles, refletindo, tomando consciência e atitude política em relação a esses temas. Então, o Islã ele tem regras, né, para ser sua voz para manifestar a seu interesse. E eu acho que a melhor forma de entender um Islã é conhecendo um. Então, eu trouxe um dos mais famosos. Está falhando, Bia. Que é da porca. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Áries. E eu tenho outro problema. É que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns eu sou... Para outras eu sou preta. Para muitos e muitos eu sou parda, ainda que eu sempre tenho ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel. E a minha consciência racial, quando me chamem de parda, fique tão bamba quanto alto declaração de picomanita quando pratica apropriação cultural. E eu tenho outro problema. Pô, não sei da cambalhota. Bia, tá travando. Tá sendo tudo mastigado. Por muito tempo. O Bia, Eu fui a menina. Mas um dia gritaram-me, nega! E eu respondi. Bia, travou tudo aqui. Acho que ninguém conseguiu entender nada. Quer tentar reproduzir, por favor? Tá tudo chegando muito ruim. Tá cortando, tá travando, tá travando. Vamos tentar reproduzir isso, Bia? Vamos sim, vou tentar pôr de novo, tá? Só um minutinho. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Áries. E eu tenho um outro problema. É que eu sou a menina que nasceu... Tá indo, porque pra mim tá normal aqui. Não, tá, o som tá vindo, mas só tá com o slide. Agora voltou um slide anterior. Não tá no slide dela. Agora sim. Tá no slide dela. Agora recomeça, por favor. Sem cor. Problema. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Áries. E eu tenho um outro problema. É que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns eu sou... Para outras eu sou preta. Para muitos e muitos eu sou parda, ainda que eu sempre tenha ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel. E a minha consciência racial, quando me chamem de parda, fique tão bamba quanto a autodeclaração de artista pop como Anitta quando pratica apropriação cultural. Eu sou a menina que nasceu sem cor porque eu nasci num país sem memória, com amnésia, que apaga da história todos os seus símbolos de resistência negra, que embranquece sua população e trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Khan a sua obra-prima, Mona Lisa da miscigenação, e ódio ao milagre da miscigenação, calcado no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. E eu tenho outro problema. Pô, não sei da cambalhota. E não importa, que para alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina para minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados. O colorismo é uma política de embranquecimento
do Estado que por muito tempo fez com que eu odiasse os traços genéticos do meu pai herdados, me odiasse, me mutilasse, meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas, mas faço questão de botar no meu texto que pretas e pretas estão se armando, se amando, porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mestiça, mulata, café com leite, marrom, bombom. Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me, negra! E eu respondi. Agora foi? Foi, agora o áudio foi perfeito. Tá. Então, aqui eu deixo como sugestão, Islã Interescolar, é um movimento que acontece no Facebook, em que eles podem se replicar, competição, né? Então, ele é um movimento que acontece no Face, é um movimento interescolar de São Paulo, para vocês conhecerem. O Islã também está presente no nosso material de apoio, no material de história, no volume 1, na situação de aprendizagem 3. Ele traz como sugestão, traz a explicação do que é a batalha de versos, traz um texto explicativo e sugere, então, a criação de uma batalha ali, trazendo o mito da democracia racial. E aqui nós temos 2 projetos integradores que trabalham também em Islã. Uma é da editora Saraiva, que é o projeto 4, com preparar uma competição de Islã, preconceito, discriminação e racismo, e o da editora Ática, que é o projeto 2, Cultura Popular Juvenil, o Islã. Então, são 2 projetos integradores que vocês podem desenvolver ali na escola de vocês, em ciências humanas, e nas eletivas de vocês, né? Então, trazendo a questão ali da cultura popular juvenil, do protagonismo juvenil. Trouxe para vocês um Saiba Mais, e tudo isso faz parte do que a gente conhece como educomunicação, né, Luciano? Exatamente. Eu vou, a partir de agora aqui, nós temos ainda mais 25 minutos, né? Eu só quero, antes de entrar na parte da comunicação, Bia, responder para o professor Atanásio e para o professor Marlon. Eles estão pedindo material, né? Avisar assim, todo o material que é apresentado nos ATPs está disponível lá no site do Núcleo. A ideia é, inclusive, que vocês vasculhem, né, o site, que todas as apresentações estão lá, e principalmente a partir de hoje, com essas novas metodologias, novas dinâmicas, vamos precisar ter muito contato com vocês para nós socializarmos as experiências, para nós facilitarmos, como hoje de manhã alguns professores questionaram a respeito das dificuldades, que é muita coisa, é muita tecnologia. Na realidade, não é tanto assim, não, porque é o universo desses nossos jovens. Então, nós vamos estar, sabe, fazendo uma questão de uma simbiose com eles. Então, todo esse material vai estar disponível no site do Núcleo, certo? Se vocês não tiverem alguma dificuldade em acessar, quiserem mais algum complemento, alguma informação, entre em contato comigo ou com a Bia, que a nossa ideia, a partir de agora, realmente a gente poder esmiuçar isso e trocar experiências. Eu acho que uma experiência numa escola, uma determinada escola em Caçapava, vai funcionar, de repente, para uma escola lá em São Luís do Paraitinga, que funciona para uma escola aqui de Taubaté e assim por diante. Então, acho que esse é o grande momento. E isso é o que propõe a educomunicação. Tá? Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, por causa do tempo que ficou, por questões das falhas técnicas aqui, falhas, inclusive, do próprio sistema. Vou tentar ser um pouco mais rápido, mas nós vamos retomar esse assunto. Tá? Eu não vou ter muito essas questões de definições, né? Então, só no caso da educomunicação, porque todas essas novas metodologias estão conectadas à questão da educomunicação. O mundo está cada vez mais conectado, no contexto atual, não há como negar que as mídias têm desempenhado um papel de destaque na sociedade, influenciando nos modos de ser, pensar e agir. A comunicação atua de forma transversal a todos os processos de nosso dia a dia. Desta forma, podemos entender que as mídias têm participação significativa na construção da cultura e educação. Informação, tecnologia, comunicação e mídias. Vamos lá, Bia. Bom, aqui é um dos conceitos, né, que é o conceito mais utilizado de comunicação. Né, a educomunicação nasceu como resultante de lutas sociais por uma comunicação democrática. E o que eu chamo a atenção, a importância de a gente falar em educomunicação, é que é o universo dos nossos estudantes, dos nossos jovens.
Quando a gente fala nessa luta social, nessa questão de buscar vez e voz, como a Bia apresentou na primeira parte, quando mostrou aquele desenhozinho lá da Mafalda gritando. Então é isso, esses nossos jovens precisam ter vez e voz, principalmente no mundo atual, nas dificuldades que eles vivem. E a Educomunicação abre essa janela para isso. E todas essas metodologias que estão sendo apresentadas, principalmente quando a Bia apresentou esse trabalho maravilhoso do Islã, onde os jovens gritam, e acho que essa menina é de uma força, de um sangue grande, que ela, inclusive, cativa outros jovens a se envolverem nisso, certo? Aquele final, né, quando chamaram negra, e ela, né, a menina sem cor, maravilhoso. Então, a Educomunicação está nessa base. A Educomunicação mexe com todas essas estruturas desses jovens que estão nesse universo de extrema carência, não só econômica, como também carência afetiva, tá? Pode mudar, Bia, porque depois esse slide é mais técnico, né? Agora vamos entrar praticamente na parte da Educomunicação que nós utilizaremos. Né? Os videogames trazem o empoderamento dos usuários, ou seja, superam sua passividade frente à forma de lidar com a informação. A possibilidade de um usuário transformar-se em um produtor de conteúdo original, pois algumas plataformas permitem fácil acesso e aplicativos e ferramentas para publicação de conteúdo próprio, como veremos mais na frente. Vamos lá? Travou? Então, se travou, vou tentando aqui. Né? Acho que deu uma travada ali. Bom, então, quando não entra o slide, eu já vou me adiantando. Nós, dentro dessa questão de Educomunicação, e principalmente na parte da gamificação, nós vamos trabalhar com os nossos 4 conteúdos, né? Nós vamos falar tanto... aqui, voltamos, né? Aqui é simplesmente só um gráfico para mostrar a importância da gamificação hoje. E lembrando que ela não é só utilizada na educação, tá? A gamificação, ela aparece em outras formas de desenvolvimento pessoal e coletivo. As indústrias utilizam isso, principalmente na área de comércio se utiliza muito a gamificação. E aqui só tem dentro desse pequeno quadro, né, voltado para a educação. Os games provavelmente perderão o aspecto de problema na sala de aula. Lembra, assim, no comecinho, aquele negócio de desliga o celular, para com o celular, estou jogando com o celular. Não, agora ele vai deixar de ser um problema para se tornar um objeto de trabalho. Quais são os benefícios disso? É a capacidade de resolver problemas inesperados, trabalho em equipe e criatividade. Você poderia botar um slide anterior, Bia? Ele ilustrativo é só para mexer um pouco com... Acho que não volta, né? Não, acho que já não é. Então, vamos seguir, então. Que o slide é só algumas imagens de alguns jogos antigos, que era para brincar um pouco com os colegas, para lembrar que praticamente quase todos nós passamos por algum tipo de jogos, ou nós vimos nossos filhos jogando, né? Então, o que é gamificação? Já tecnicamente falando... Opa! É o próximo slide depois desse. Esse daqui, você está vendo as imagens? Está aparecendo para você? Não, está aparecendo não. Está aparecendo só no... Ah, agora está aí. Ah, não, o que eu estou falando, gente? Aqui nós temos, só para a introdução, aqui tem um mosaico de games, desde das primeiras plataformas já, que lá está o River Ride, no primeiro, lá aquele do aviãozinho, acho que muita gente jogou, o Pac-Man, né? O que no Brasil ficou como Come Come, aí nós temos o Sonic, o Super Mario, que acho que foi os mais jogados, né? Até os mais bem elaborados, como o Doom, o Metal Gear, Battlefront e assim por diante, né? Então, se nós não jogamos alguma coisa disso, nós vimos alguém jogando. Então, não foge. E há também, hoje em dia, também um tipo de um movimento de jovens que querem jogar os jogos antigos, plataformas antigas. Bia, pode pular 2 slides, por favor? Vamos lá. Aí, exatamente aí. Então, a gamificação é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes fora do contexto dos jogos. Pessoal, é importante que nós estamos falando aqui, a gamificação não são só os jogos eletrônicos, não. Não são só os jogos de celular, computador, plataformas como, né, PS4,
Xbox, até os jogos de tabuleiro fazem parte desse processo de gamificação. Os jogos de baralho. Tem até um professor que falou comigo hoje de manhã. Então quer dizer que o Uno entra na gamificação? O Uno é o jogo mais jogado na escola, né? Porque os professores de matemática já estão acostumados a utilizá-los, né? Utilizar o Uno até em algumas aulas como gamificação. Então, não é só jogo eletrônico. É bom a gente destacar isso. Bia caiu aí. Próximo slide, Bia. Então, na educação, nós temos alguns benefícios muito bem caracterizados pela utilização da gamificação. Aumento do engajamento dos estudantes nas atividades de aula, que motiva, o aluno gosta disso, certo? Ele, ao mesmo tempo que tem oportunidade de dentro de um contexto de brincar, se divertir e, ao mesmo tempo, ter conteúdo, ele vai se motivar. Modernização dos processos de ensino-aprendizagem, a gente sai aquele ensino republicano só de exposição, não, a gente começa a ter dinâmicas diferentes. Adoção de recursos interativos nas aulas, vai modificar muito, que os alunos vão ter uma participação maior, inclusive naquilo que foi falado no começo, quando a Bia colocou a nuvem de ideias, os alunos vão poder participar, inclusive, na elaboração de jogos, criação de jogos e elaboração de jogos diferentes. Fortalecimento dos conhecimentos adquiridos na atividade, o uso de dados para avaliar o desempenho dos estudantes e o uso de dados para aprimorar a estratégia. Próximo. Isso aqui é só para um conhecimento, né, um dado muito importante para a gente entender qual a importância da gamificação. Nós temos que 82% das pessoas entre 13 e 59 anos jogam no Brasil. Gente, nós estamos falando que 82% da população brasileira. É um número muito grande. E são dispensados nisso 15 horas semanais, que é a média de tempo que se joga. Tá? Os jogadores apresentam mais persistência em relação aos não jogadores, e os jogadores são mais otimistas. Tá? Pode mudar, isso é só uma definição de motivação, vamos seguir para não dar tempo. Né? Então, especificamente na educação, os usos relacionados com a gamificação, aliada à tecnologia e atividades de ensino, são uma opção, mas não a única alternativa, já que existem outros métodos para docentes gamificarem uma sala de aula, como, por exemplo, empregando dinâmicas relativas aos jogos. Assim, o leque de possibilidades se abre. Trabalhos escolares a partir de missões ou desafios, definição de avatares para os alunos, sistemas de pontuação, grupos de atividades diferenciadas, criação de cenários, distribuição de prêmios, outras táticas visando instigar o senso de competitividade, lembrando muito bem que senso de competitividade é buscando o conhecimento e a curiosidade do aluno. Tá? Hoje também, depois do ATPC, um professor mandou uma mensagem que eu achei muito interessante, que ele fez uma atividade com os alunos no ano passado, que era como se fosse um programa de auditório, né? Aqueles programas de perguntas, respostas, colocou uma plateia, júri, tal. Isso é uma gamificação. Certo? E ele teve resultados positivos, ele fez isso durante um período, depois os alunos queriam mais, ele conseguiu implementar isso dentro de aula, por isso que eu falei, né, que é importante a gente socializar as experiências que nós tivemos, porque muitas poderão nos auxiliar. Próximo. Vale lembrar que quando se trata de atividade de gamificação, não significa que seja necessária a utilização de jogos já existentes. Essa é um grande mote, que quando a gente coloca os alunos, instiga eles a também criar os jogos. Que nós sejamos, através das próprias tempestades lá, da tempestade de ideias, vamos criar um jogo, colocar os alunos interagindo e desenvolvendo um jogo diferente. Né? Lembrando que estamos falando de jogos que não são só jogos eletrônicos, jogos, né, games eletrônicos. Pois é possível que os jogos sejam criados de acordo com o perfil dos alunos e com as habilidades que se deseja desenvolver. Lembrando sempre que tudo que nós estamos falando aqui está dentro das competências e habilidades preconizadas, né, pela BNCC. E lembrando o seguinte, gente, não tem como, isso aqui é uma estrutura básica. Todos os jogos são divididos em 4 partes. Você tem a meta, que é o objetivo do jogo, dinâmica central, como ganhar, né, como jogar, como se desenvolver o jogo, a mecânica são as regras e os elementos são as características. O próximo, que vamos desmistificar, vamos desmembrar essas 4 divisões. Já vamos nessa aqui. Bom, aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, não é só jogos eletrônicos. Nesse caso aqui, para a gente explicar esses 4 elementos, né, que compõem a elaboração do jogo, nós estamos falando do dominó, que é famosíssimo, conhecidíssimo. Qual que é a meta do jogo dominó? Encaixar todas as peças do adversário. As peças que você tem, você eliminou, você ganhou o jogo. Qual que é a dinâmica central?
Alinhamento, organizar as peças de uma forma específica. Ou seja, aquela combinação, as peças têm que se casar, né? O 6 com 6, o 4 com 4, o 0 com 0 e assim por diante. A mecânica são as regras. As peças são embaralhadas na mesa de cada jogador pega 7 peças. A partir disso, o jogo começa no sentido anti-horário. Cada jogador deve tentar encaixar alguma peça nas suas peças, na extremidade, e assim por diante. E os elementos que compõem esse jogo são as 28 peças, no caso do dominó, e pode ser coloridas, retangulares e materiais diversos. Com esse esquema, que parece que é uma coisa que a gente nunca se atém, mas pode-se montar vários tipos de jogos. Está aqui. Sem isso, não se monta nenhum tipo de jogo. Seguindo, Bia. É mesmo? Aqui só um exemplo, né, hoje no Brasil, foi a pesquisa mais recente sobre jogos do Brasil, né, que foi publicada agora no ano passado. Então, lógico, que domina são os jogos eletrônicos, né? 73% jogam em jogos eletrônicos. Celular, console, PC, assim. Depois 27,9% em jogos de tabuleiro, 32,2% jogos de carta, 28,1% são os esportes, né? Jogos de quadro, futebol, tênis, e apenas 13,5% não costumam jogar. Seguindo, aqui é só também para um efeito só de conhecimento, né? A plataforma mais utilizada para se jogar jogos eletrônicos é o celular e o smartphone, seguido pelos consoles. Bom, esse aqui a gente vai deixar para o próximo, que são detalhes mais técnicos. Vamos seguir para... Bom, e, fundamentalmente, quais são os resultados e vantagens de trabalhar com a gamificação? Superação do desinteresse dos estudantes em relação às aulas, como já foi falado. Quando você entra nesse universo deles, quando eles começam a falar em jogos, quando eles começam a participar, quando eles começam a ver a possibilidade de eles criarem, se envolverem, você começa a ter um interesse muito maior deles. E aí o conteúdo, as habilidades, as competências são colocadas ali de uma forma muito mais simples. E eles mesmos vão buscar isso. Auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico. A gamificação possibilita isso de uma maneira muito mais fácil do que buscar isso através de simples exercícios em caderno. Melhorar a interação entre alunos e favorecer a capacidade de memorização. Estimular o trabalho em equipe, desenvolvimento da criatividade, autonomia, colaboração e engajamento. Retenção de conteúdo por interesse. Lembrando que já tem pesquisas, isso sempre falado, na questão até nós tivemos uma TPC recente falando que quando o aluno o estudante tem um interesse em determinado tema, ele retém aquilo com muito mais força. E nós, como professores, nós temos que sempre buscar colocar conteúdos que interessam ao aluno, isso é muito difícil, não é bem fácil, e é mais através da gamificação a gente consegue ter um caminho facilitador nisso. Melhor o protagonismo dos alunos, que eles vão estar diretamente envolvidos em todas as atividades. Melhoria na capacidade de resolução dos problemas e instigar o cérebro e evitar que ele entre num modo parecido com uma zona de conforto. Quando o aluno chegar em sala de aula, sentar, faz conteúdo, não. Fato que reduz o processo de aprendizagem. Então, essa zona de conforto, que é a que nós tínhamos até hoje, ela atrapalha o processo. E quando ele se engaja, quando ele se envolve, ali a gente pode abstrair bastante coisa dele, tá bom? Aqui é só são as ferramentas, né, que você pode utilizar para gamificar suas aulas. Vamos passar já para as disciplinas, Bia, específicas, né? Depois isso aí vai estar disponível, depois eu posso explicar no próximo. Bom, então aqui nós colocamos dos 4 conteúdos, né, curriculares, algumas sugestões nós estamos dando para utilizar gamificação em sala de aula. Está por ordem alfabética, né? Então, filosofia, aqui nós sugerimos o Enem Game, certo? Que é uma ferramenta gratuita que apresenta uma forma divertida de estudo para o Enem. A plataforma usa elementos de gamificação para incentivar a resolução de exercícios. Tá? E é muito curioso que essa plataforma ela trabalha com a filosofia até desde os princípios básicos. E é muito interessante quando a gente pega, né, professores que vão utilizar no 2º ou no 3º ano do ensino médio, pode recuperar alguma coisa do 1º ano, principalmente nesse período nós passamos de pandemia, onde nós não tivemos como ainda trocar essas ideias com nossos alunos. E aqui também eu estou colocando aqui um livro, né, que é Aprender e Ensinar 2 Filosofia, que trabalha com estratégias de gamificação. Esse livro também vai estar disponível depois para vocês em PDF, né, para vocês poderem, ele é baseado em cima dos parâmetros curriculares nacionais de filosofia. E ele tem várias alternativas, várias dicas de trabalhar com o processo de gamificação.
Por favor, geografia. Está aqui, geografia, o CTERRA é muito conhecido, né? É muito utilizado pelos professores, ele é muito divertido, os alunos gostam muito, porque além como a Bia colocou na primeira parte, falando sobre esse aspecto do trabalho visual, e os professores colocaram a questão da imagem, né? Você tem o CTERRA Geographic, que você trabalha com mapas de uma forma lúdica. O aluno, de repente, ele começa a entender questão de posicionamento geográfico, de fronteiras, tudo de uma forma, assim, brincando. Tá? Esse é uma plataforma muito interessante para a gamificação. E o WordWall, tá? Que também é uma plataforma de você criar jogos, tá? Você criar desafios, competições. Ele é bem divertido também. Isso funciona muito bem para deixar os alunos também serem protagonistas, tá bom? Vamos para a história, que esse eu manjo. Também, esse eu conheço. Já vi falar bem. Para quem é da área de história utiliza a gamificação, eu utilizo há muito tempo, por causa de meu filho me empurrou nisso. O Khan Academy, ele é muito interessante. Ele não é só uma plataforma de jogos, né, de criação. Ele é uma multiplataforma, certo? Ele tem livros, ele tem guias, ele tem dicas, ele tem imagens, ele tem vários auxílios. Você tem tudo que você puder imaginar de história, desde história até de finanças, história da arte, história da cultura popular. Ele vale muito a pena, é uma fundação sem fins lucrativos, que é apoiada, inclusive, até pela própria Fundação Belinda e Bill Gates, apesar de ter separado recentemente, mas continuam financiando a fundação. É muito interessante. E um que eu adoro, que é o Ensinar História. Trabalha muito com imagem, muito com envolvimento dos alunos, né? Tem muita coisa sobre que a gente tem dificuldade em achar em material provocativo, né? História da África, cultura popular, é muito interessante esse. E para sociologia, a sociologia tem o Dinâmica Papel Social, que ele é um site também de atividades que trabalha muito com relacionamento entre as pessoas. E aqui que está, por exemplo, aqui tem essa imagem do assassino, delegado e vítima, que é um jogo muito conhecido de baralho que a gente jogava, pegava aquela carta, um piscava para o outro, matava, um era o investigador, outro era a vítima, a polícia, assim. Mas só que ele trabalha num contexto de aplicar isso aos alunos com as suas características sociais. É muito interessante. E além das plataformas conhecidas, desde Minecraft, né, com o Citymania e o SimCity, que são plataformas de relacionamento social. Você cria toda uma sociedade baseada nas relações humanas. Muito interessante. E, além disso, ali tem o primeiro slide, é do Assassin's Creed. Apesar de ser um game associado muito à história, ele é fundamentalmente também ligado à questão da sociologia, porque mostra como as sociedades viviam nos determinados períodos da história. Por favor, Bia. Bom, acho que você pode aí, eu estou quase acabando o tempo aqui. A gente traz aqui a provocação da integração curricular, que tanto está sendo discutido no nosso ensino médio, que a gente percebeu que dentro do ATPC de hoje, nós não tratamos só de história, só de filosofia, só de geografia, só de sociologia, né? São temáticas que envolvem toda a nossa área de ciências humanas e sociais. E essa integração, ela só acontece com a utilização ali das metodologias ativas, com o estudante, fazendo o desenvolvimento integral desses estudantes nas suas diversas dimensões, como a gente trabalhou um pouquinho no dia de hoje. Então, para encerrar, né, a gente traz o momento de desdobramento, que é o momento que vocês vão, a partir das 6 horas, entrar na escola de vocês, para o último ATPC. E o nosso convite, vocês já receberam o formulário de avaliação, e no nosso formulário a gente convida vocês a participar e compartilhar com a gente o que vocês já realizaram, utilizando metodologia diversificada, metodologia ativa, nesse primeiro semestre, que vocês possam, então, compartilhar com a gente. Nós temos já programados um ATPC de boas práticas. O ano passado, nós tivemos várias boas práticas apresentadas, né, pelos professores de ciências humanas, e nós gostaríamos de estender o convite a todos vocês
que vocês possam, então, compartilhar conosco, compartilhar primeiro com a escola, nesse momento de desdobramento, o que vocês já realizaram. Vimos aqui que o currículo de o material de apoio de história trouxe muita indicação de metodologia ativa, não diferentemente o caderno de sociologia, filosofia e geografia, tanto do fundamental quanto do médio. Então, nós convidamos para que vocês, nesse último momento de discussão na escola, que vocês conversem do que vocês já realizaram, o que deu certo, o que foi positivo, e que vocês possam, então, vir aqui no ATPC conosco, compartilhar as experiências de vocês, de como isso funciona na prática ali na escola. Nós sabemos de todos os desafios, mas a gente está chegando mais ao final de mais um semestre, né? Mais um semestre de muitos desafios, mas também eu acredito de muita superação, e a gente percebe nas redes sociais das escolas, nas redes sociais de vocês, o excelente trabalho que vocês têm desenvolvido nesse momento do ano passado e desse ano. Então, fica aqui o nosso convite, né, Luciano, para que os professores entrem em contato, coloquem ali a indicação da método da boa prática, de uma prática exitosa, para que a gente possa recebê-los aqui, conversar, e que vocês compartilhem essas boas práticas conosco. Lembrando que todo o material do núcleo está no nosso site, a nossa formação de hoje. A intenção não foi, né, sanar e trazer, se aprofundar em nenhuma das metodologias. Foi um momento de apresentação das inúmeras possibilidades que nós temos em ciências humanas de trabalhar com as metodologias diversificadas. Uma nós trabalhamos mais, outras nós trabalhamos menos, outras a gente às vezes até desconhecíamos, né? Não conhecíamos, eu brinquei com o Luciano, que quem diria, né? O Luciano, um grande conhecedor de game ali. Então, junto com o Murilo, né? Que nos ajudou na reunião de hoje, no ATPC de hoje, trazer todo esse conhecimento para vocês. Então, eu agradeço imensamente para mais uma ATPC de hoje, e a intenção, nós temos ali algumas temáticas que vão proporcionar que a gente retome ali uma ou outra metodologia, nos aprofundemos em uma ou outra, mas a gente gostaria de vocês também, que vocês também trouxessem a experiência de vocês, de como isso funciona ali na prática da escola, de como isso é possível diante ali da realidade escolar. Então, fica aqui meu agradecimento a todos os professores por mais uma ATPC de hoje, um agradecimento especial ao Luciano, à Flavinha, que muito do material de hoje também já teve discussão junto com a Flávia, e principalmente retomando a ATPC da semana passada, que falou da gamificação, e uma coisa que o Luciano disse muito importante, que é a intencionalidade. Então, como que eu utilizo? Os professores falaram muito hoje, olha, esse jogo eu posso usar filosofia, mas tem a história, a sociologia que entra ali. Então, a gente sempre fala muito da questão de uso intencional. E para planejar, eu preciso desse protagonismo do professor. A gente fala tanto do protagonismo do estudante, mas no momento de planejamento, de escolhas, de decisões, o protagonismo dos professores fazem toda a diferença. Então, minha eterna gratidão a todos vocês, uma boa tarde, e aí eu abro a finalização para o Luciano, para depois a gente abrir para a gravação e um momento ali de discussão, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Bom, quero agradecer principalmente a Bia pelo apoio, né? Eu tive que ficar ausente aí um período, e a Bia gentilmente conseguiu segurar o rojão aí. E quero também destacar, lembrar, vocês viram alguns slides, né? Nós até pulamos esses slides. Quando você, perdão, gente, quando vocês forem visitar o blog, desculpa, a página do núcleo, vocês podem ver, tem mais informações lá. E como o tema, ele é um tema abrangente, é um tema, e nós tivemos essas falhas que não são propositais, né? O sistema está ruim mesmo hoje. A gente quer voltar nisso, mas fundamentalmente trocar essas experiências. Acho que vocês vão sentir, a hora que vocês começarem a conversar com os seus estudantes, os seus jovens, vão começar a ter uma força. Hoje tivemos um professor
professor Luiz Claro hoje de manhã, que é um entendedor de quadrinhos inacreditável, né? Foi meu colega na graduação, ele entende tudo de quadrinho, principalmente na Lanterna Verde. O negócio dele, o universo da Lanterna Verde, ele conhece tudo. Mas ele é o mundo viking, né? Um dos trabalhos dele, acho que, se não me engano, o TCC dele foi sobre viking. Ele joga tudo isso dentro do processo de gamificação também. Então, professores, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, a gente trocar. É o momento de nós podermos colocar esses jovens como protagonistas mesmo. E vamos ver, é gostoso, a gente acaba se envolvendo, que nem a Bia falou assim, né? Que eu conheço a tanta não, Bia. Porque como eu, né, tenho filho, tem que jogar, que está cheio de jogo aqui do meu lado, lá atrás tem jogo também, coisas dele. Então, é um mundo que a gente vive. Eu quero agradecer a todos, quero pedir desculpas por algumas falhas que não foram propositais. É um tema que nós vamos voltar, acho que é um tema que, quando vocês começarem a falar isso em sala de aula ou através das videoaulas, vão ver a receptividade disso. Vocês vão trazer informações para nós que vão ser, assim, riquíssimas. Tá? Muito obrigado a todos, muito obrigado, Bia, por ter segurado o rojão todo aí. Tá? E estamos abertos aí para as perguntas aí que surjam. Muito obrigado.